Ok, então voltamos. Vamos retomar, né, a nossa explicação. Então, assim, outra dúvida que foi apresentada também no grupo do WhatsApp, eu vou ler aqui, que eu anotei. Só mais um minuto, por favor. Eu gostaria de entender a diferença entre o relatório de aula 1 e o relatório de aula gravada 2, pois não consegui compreender ainda. Tá, vamos lá. Existe a visita em si, né? Que é o relatório, que é o primeiro relatório e o segundo relatório são de visitas. Você vai lá, você vai com seus colegas, com a equipe, tem a data da sua visita, o horário da sua visita, e o relatório da aula gravada é o relatório, como o próprio nome já diz, né? A aula que você lecionou lá, que você ministrou, que você ensinou lá. Então, você percebeu lá nos modelos que a gente olhou agora mesmo na aula, no primeiro momento, você viu que tem um relatório da visita, que é muito compacto, muito rapidinho, e o relatório da aula, aonde lá vai ter o seu planejamento de aula, vai ter lá os objetivos da aula, depois vai ter uma avaliaçãozinha do professor, o que que o professor ensinou, né? O tema da sua aula, o tema do seu estudo. Então, é diferente um do outro. E aí, o relatório, o primeiro relatório e o segundo relatório são dois relatórios, né? O primeiro vai ser dia 24/9 e o segundo está lá no cronograma, né? Eu não consigo, não estou lembrando agora de cabeça, mas vai ter a data também do segundo, que repete o mesmo processo. Não vai repetir o mesmo relatório, porque quando você for fazer o seu segundo, né, você já fez várias visitas, você já lecionou várias aulas, então você não vai repetir o do primeiro relatório, porque você já avançou, você já fez mais coisas, né? Você já praticou mais visitas, você já fez mais atividades. Então, o relatório 1 é como se fosse a introdução, e o relatório 2 é o relatório ali já concluindo as suas visitas, né? Já terminando as suas aulas. E é para depois você fazer o relatório final, juntando o relatório 1 mais o relatório 2 das visitas, o relatório da aula gravada 1 mais o relatório da aula gravada 2, isso de cada fase, juntando tudo, você monta o seu relatório final, com as fotos, né, de cada. Bartimeu, seu microfone está desligado, espera aí. Você está tentando. Desliga, liga aí, Bartimeu. Sim, Ah, liguei. tá. Então, eu só perguntei, essa fase final ela já está bem lá no final já É, do curso. isso, porque assim, o nosso estágio, Bartimeu, ele é dividido em duas fases. A primeira fase é prática pedagógica e a segunda fase é missões urbanas. A missões urbanas, você vai fazer a mesma coisa que você fez na prática pedagógica. Vai ter a mesma quantidade de relatórios, vai ter a mesma quantidade de visitas, só que agora vai ser Com a uma. experiência a mais. Você vai ter experiência e também agora você vai trabalhar com missões, com evangelismo. Vai mudar um pouco, né? Porque a primeira fase é a prática pedagógica. Você vai dar aula, você vai ensinar, entendeu? Na segunda fase é missões urbanas. Aí já está mais para a questão de uma visita, por exemplo, você vai lá, sei lá, Um presídio, num presídio, num hospital, numa casa de casa recuperação, de recuperação, numa creche de crianças, num abrigo de adolescentes, num abrigo de morador de ruas, não sei, independente, é o local que você escolheu para fazer. Então, esse é o segundo momento da Missões Urbanas. E lá nas Missões Urbanas, você vai apresentar lá como se fosse uma pregação, né? Porque o primeiro momento é uma aula, o segundo momento é uma pregação, é um estudo bíblico, falando da salvação ou qualquer outro tema que você queira desenvolver, certo? Então, essa é a prática de missões urbanas, né? Que é a tá, e segunda pode ser fase. também
pode ser também uma mão de obra, nessa Pode, prática, é, ela pode ser agregada? pode ser, mas assim, tem que configurar, Bartimeu, a questão de missão, né? O próprio nome já fala, missão urbana, né? Então, você tem que ser voltado mais assim para a área de evangelismo, alguma Evangelho. coisa assim nesse sentido, entendeu? Mais ou Entendi. menos nesse sentido. Então, assim, a dúvida que eu peguei lá no grupo são essas duas. A respeito, a primeira a respeito se todos postam ou se só um vai postar. E a segunda dúvida é qual a diferença de um relatório para o outro, né? Que aí eu estou tentando explicar aqui. Esclarecido, pastor. Eu fiquei esclarecido com essas dúvidas. Pois é, aí Para assim, mim, eu espero que os colegas que verão esse nosso vídeo agora, eu espero que eles consigam, assim, de alguma forma, ter essas dúvidas sanadas. Porque, assim, o que eu quero, eu até pedi, durante esses dias atrás, eu pedi, pessoal, vamos anotando as dúvidas, vamos fazendo, assim, tipo um relatório, né, do que a gente, uma listagem do que eu quero perguntar, do que eu quero saber, para que quando a gente fizer a live, a gente vá em cima daquele assunto, né? Para que a gente não fique repetindo. não perder tempo, né? Não perca tempo, que a gente não venha repetir o que já foi falado muitas vezes, né? Então, por isso que é importante, um minutinho, Arnold, já vou te dar a palavra. É por isso que é importante a participação, né? Porque é participando que a pessoa pergunta, Demais, pastor. né? Demais. Então, O senhor está assim, tocando um assunto aí, está vendo? Nós estamos com. Olha a minoria que estamos aí participando. como é que eu vou ajudar se eu não sei o que vocês precisam saber, né? Não há interesse, né? Como é que eu vou explicar se eu não sei qual é a sua dúvida? Aí eu vou gravar uma aula aqui falando uma coisa que talvez não é nem isso que você queira saber, né? Mas vamos lá, Mas eu Arnaud. vou falar igual meu pastor fala: perde quem não veio. É isso aí. Então vamos ouvir o Arnaud aqui. O Arnaud levantou a mão novamente. Vai lá, Arnaud, pode colocar aí. Professor, muito esclarecedor aqui as aulas, né? Parabéns aí pela condução da aula. E assim, só para resumir aqui, então, pelo que o senhor está dizendo aí, o que o líder posta e o que no caso, cada um posta. Então, acho que o que cada um era para postar já foi postado nessa primeira fase, né? Então, Isso. em resumo, pelo que o senhor disse aqui, todos esses relatórios aqui que nós vamos postar, por exemplo, aqui do dia 24, né? A partir do dia 24, praticamente é só o líder que posta, né? Só o Só líder. dando a Aí, ressalva ali no relatório, isso, colocando o nome de todos os isso, participantes. Pelo que eu entendi, seria isso, né? isso. Aí, Arnaud, você tocou num ponto importante que eu estava esquecendo. Agora eu estou começando a compreender. Quando quando você falou se todos postavam ou se apenas um postava, agora sim que eu estou começando a entender a sua pergunta. Os relatórios, que a gente nem chama de relatório, a gente chama de termos. Os termos de convênio e o termo de compromisso, sim, cada um tem o seu. Aí sim, é individual mesmo. Por quê? Porque você assina o seu nome. Agora, os relatórios, que não sejam os termos, aí sim, aí é por grupo, entendeu? Foi bom você ter retomado, porque eu não falei isso no começo. Eu só falei dos relatórios, né, que estão para o futuro. Mas os termos de compromisso, né, a carta de apresentação e os convênios, o convênio pode ser um para o grupo, né? Não tem problema, porque todo mundo vai numa instituição só. Então não tem lógica todo mundo postar o mesmo convênio. Aí também não tem lógica. Mas o compromisso, o termo de compromisso, sim, que aí você vai estar se comprometendo com a faculdade, com aquela instituição que você está ali fazendo o seu estágio, tá? Pois é, era exatamente essa dúvida, porque assim, como essa fase já passou, entendeu? Sim, Inclusive sim. o pessoal, a professora
Singler nos orientou a respeito disso. No caso, o pessoal tudo ele postou, né? Então a dúvida era essa: Não, se então, esses próximos relatórios, cada um teria que postar na sua, né? não, Ou o líder postaria todos. Então ficou mais fácil. Então a gente entender que agora todos os relatórios vai ser isso, só o líder que vai postar, isso, embora todos tenham que participar da prática, né? Mas para a exatamente, postagem do relatório, somente o líder, os outros não precisam postar na sua exato, plataforma. Só fazendo a exato. ressalva de colocar os nomezinhos lá, né? Os nomes, as fotos e os vídeos, né? É o que compõe lá, cada um como a gente explicou. Beleza? Ficou claro, Arnold? Sim, senhor. Professor, Ótimo. tem um outro relatório aqui, Ah, que é um relatório semestral de atividades. Não, eu não vi um local para postar isso. O que seria isso? tá. Relatório semestral, não, agora eu fiquei na dúvida. Onde é que você está vendo, Arnold? É na plataforma? Assim, esse relatório, com esse nome, Arnold, eu não tenho lembrança dele. Porque o que nós temos, assim, o que a gente está trabalhando é o relatório, o primeiro relatório, o segundo relatório, aula 1 e aula 2, com seus respectivos links dos vídeos dessas aulas, e o relatório final, lá no final da Professor, última. esse relatório, ele está junto lá aos outros, né? Ele está escrito assim, relatório semestral de atividades de estágio pela instituição cedente. Tá, é lá na plataforma? Isso, lá na plataforma. Junto àqueles outros que o senhor baixou lá, tem esse relatório, né? Eu não vi um local para postar ele, e eu não sei, no caso... Arnold, eu vou ter que olhar aqui junto com você, só um minutinho, porque eu vou... só um minutinho que eu vou compartilhar aqui para a gente ver junto. Vamos lá. Eu estou aqui, ó. Deve ser lá nos documentos, né? Você viu? Isso, isso. Tá, então me ajuda aqui. Ah, tá, esse aqui, não é? É o quinto, exatamente, é o Tá. quinto. Então, peraí. Então, eu vou abrir ele aqui para a gente ver junto. Um minutinho. Porque pode ser algum relatório que nem vai usar mais. Deixa eu só ver aqui. Exato, essa aqui é a dúvida, que tem muito relatório e a gente não tem local para postar tudo. Aí tem Uhum. relatório, por exemplo, que a gente não sabe se é algo que é para ficar só ali, com a instituição e tal. Então a gente tá mais focado nesses que a gente vai ter que postar, entendeu? Porque assim, ó, aqui tem muito relatório, tá vendo que é a assinatura do professor, supervisor, a avaliação do desempenho do estágio. É o seguinte, vou explicar para vocês. Esse relatório, eu aqui tenho que prestar para a coordenação. Esse aqui é meu, entendeu? Porque, assim, do mesmo jeito que vocês têm relatório para prestar para mim, eu tenho também para prestar para o coordenador. Aqui ele está me perguntando como é que foi o estágio, a avaliação que eu dou desse estágio, né? Se vocês desempenharam bem, se houve alguma dificuldade, o que pode ser mudado, o que pode ser implementado, entendeu? Isso aqui é eu que posto. Você vai perceber que ele não está no nosso cronograma lá para postá-lo, né? E nem tem espaço para vocês postar. Exatamente por isso, tá bom? Esse Certinho, professor. relatório, esse relatório, no caso, seria se o senhor tivesse observado alguma correção naquele É, campus que a gente mandou. não, não. Esse relatório ele é obrigatório no final do semestre. Eu Ah, prestar ele, entendi. entendeu? É obrigatório Tá. eu fazer e prestar para a coordenação da faculdade, do nosso estágio. Só mais uma pergunta, professor. Em questão desses que nós já enviamos, por exemplo, o termo, o Aham. compromisso, o Canvas, todos eles geram nota, né? Cada um tem a sua. Na nossa Qual primeira pontuação? live, na nossa primeira live, eu passei para vocês a composição das notas. Não sei se vocês Sim. lembram, né? Então, cada item ela tem uma pontuaçãozinha que é para somar no final de tudo, entendeu? Então, a pergunta foi porque se houve já algum erro lá, já. Tá. Não, aí assim, o que que acontece? Caso a gente, assim, deixa eu reformular. O aluno só não tem nota se ele não fizer, Entendi. entendeu? Ele fazendo,
e se ele fizer errado, a gente devolve para ele fazer de novo. Ok. Se não foi devolvido, porque está certo, então. Assim, eu tenho que ajustar com a professora Singler para a gente pegar lá e fazer um mutirão para dar uma olhada em todos. A gente ainda não viu, até porque nem todos postaram, estou esperando, o pessoal vai pedindo prazo. Então, a gente quer que todo mundo conclua para a gente poder ir lá e olhar se está tudo ok. Tá? Para Entendi. não tá toda hora indo lá, não, vai, tem mais um. Vamos esperar todo mundo colocar, terminou, aí a gente dá um Faz de uma vez feedback. só. Se tiver algum erro, a gente fala para o próprio aluno, né? Fala, olha, você tem que refazer, não ficou legal, manda de novo. Aí a gente abre para o aluno colocar. Certo? Ok. Beleza. Então, pessoal, a Aparecida está por aqui. Ela não falou nada ainda, a Aparecida Alencar. Tudo bem, Aparecida? Você está me ouvindo? Eu acho que ela... Pai do Senhor, pastor, tudo bem, graças a Deus. então tá ótimo. Você está aí caladinha, né? Você quer falar alguma coisa? Quer... É, porque eu sou tímida mesmo para falar. Mas você fique à vontade, tá? A gente está aqui para conversar, para tirar as dúvidas, alguma coisa assim, tá bom? Caso você Tá queira bom, fazer alguma obrigada. pergunta, é a hora de fazer, tá? Fique à Ah, vontade. mas estou prestando atenção em vocês. Tá bom, mas você está compreendendo? Tá tranquilo? É, eu sou devagarzinho, mas eu estou conseguindo. Tá bom. Se tiver dúvida, pode perguntar. Eu repito sem nenhum problema, tá bom? Tá bom, obrigado. Por nada. Pessoal, então assim, nós já falamos, né? Já colocamos aqui, tiramos essas dúvidas. Eu espero, né, que os nossos caros colegas que assistirão esse vídeo, né, consigam aí ter também suas dúvidas sanadas, tá bom? Caso tenha mais alguma coisa, você tenha mais alguma dúvida, chama no grupo ou chama no meu particular e a gente pode até marcar uma live, né, uma extra fora do cronograma para estar conversando sobre essas dúvidas, tá bom? E vamos aí caminhar juntos. Eu peço que vocês assim se dediquem, né, nos estudos, dediquem nesse estágio, é muito importante para vocês, para o seu currículo, faça bem feito, né? Faça bem feito o estágio, dedique-se a ele, tá bom? E aí vamos caminhando, vamos conversando, e eu creio que no dia lá da jornada cultural, vocês apresentarão lá um trabalho assim excelente, um trabalho magnífico, né, que vocês aí concluíram, né? Então lá em dezembro a gente quer ver todo mundo lá apresentando o que fizeram, tá bom? Então Deus abençoe, muito obrigado aí pela sua presença, assim, estamos poucos aqui, mas a aula vai ficar gravada, como eu disse, nós estamos gravando esses 2 momentos, eu vou colocar lá na plataforma, né, no local lá da nossa aula de orientação, e aí vocês falem com seus colegas, quando tiverem a oportunidade de falar, e expliquem alguma coisa que vocês pegaram aqui, e se eles tiverem mais alguma dúvida, que assistam a essa live. Já são 21 horas, né, então já estou encerrando, estamos aqui desde as 20, junto com vocês, e quero mais uma vez agradecer pela presença aí, pela paciência, né, em pleno sábado. Eu sei que não é fácil, mas tem horas que a gente tem que fazer algum esforço, né? Abrir mão de alguma coisa para atender alguma prioridade, né? Então é isso, pessoal. Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Estamos aqui às ordens. Obrigado eu, pastor. Obrigado eu pela atenção do senhor. Amém. Foi Amém. esclarecido, foi uma luz que deu mesmo, havia umas dúvidas. Uhum. Foi muito claro com a gente. Muito obrigado mesmo e que a Maravilha. graça de Deus nos conduza sempre. Obrigado. Pastor Senhor, Pai do Senhor, Aparecida, Pai do Senhor, Paz do Senhor para todos, né? O tamo Gleidson junto. entrou aí também agora, já no finalzinho. Gleidson, a aula vai ficar gravada, tá?
mas parabéns aí pelo seu esforço, né? Ok, professor. Ok, obrigado. Chegou no final, mas chegou, né? Você está aqui e eu respeito aí a sua presença, tá bom? Já estamos Ok, obrigado. concluindo. A aula vai ficar gravada, como eu disse. Eu só quero que vocês me dêem aí um prazo, né? Talvez no máximo até amanhã, porque eu vou pegar esse vídeo, vou subir para o YouTube, vou fazer todo o processo para poder colocar lá para Que vocês. nós vamos fazer, né? Então me dê um tempinho, que aí eu preciso. O YouTube, até ele carregar o vídeo e aparecer lá, ele leva um tempinho, tá bom? Deus abençoe. Fique com Deus. Até nosso próximo encontro. Um abraço a todos aí. Boa noite. Boa noite.